Quando a gente fala de iPhone, muita gente pensa automaticamente no modelo mais recente, no modelo mais novo. Mas a verdade é que alguns desses aparelhos envelheceram muito melhor do que os outros. E o iPhone 12 Pro Max é um ótimo exemplo disso. E é importante deixar claro desde o início, ele não é mais encontrado novo aí no mercado, né? Então ele movimenta muito o mercado de usados e recondicionados, e isso aí muda completamente a forma como ele deve ser analisado. E aqui a pergunta não é se ele compete com os modelos mais novos. A pergunta é se ele ainda entrega uma experiência premium pelo valor que ele custa hoje em dia. E é exatamente isso que eu vou responder para você nesse vídeo, levando em conta a experiência real de uso no dia a dia. Ou seja, como ele se comporta, como é a experiência com a tela, como é o sistema, com as câmeras, com a conectividade e por que ele ainda faz sentido para muita gente. E a resposta no final pode surpreender. E já vamos começar pelo primeiro impacto. Quando você pega o aparelho na mão. O iPhone 12 Pro Max foi construído para ser premium, e isso ainda fica muito claro atualmente. As laterais em aço inoxidável passam uma sensação de robustez e sofisticação que poucos celulares conseguem entregar mesmo atualmente. Um aparelho bem construído envelhece melhor, resiste mais ao tempo e mantém a sensação de qualidade mesmo após muitos anos de uso. E não é só a aparência, é aquele tipo de celular que você sente que foi feito para durar. Mesmo depois de anos, ele não passa a sensação de ser um aparelho tão antigo assim. Você coloca ele em cima de uma mesa, por exemplo, tira do bolso ou usa sem capa e ele ainda parece um iPhone topo de linha com esses detalhes bacanas. A tela, por exemplo, do iPhone 12 Pro Max continua sendo um dos seus maiores destaques, ou seja, são 6,7 polegadas com tecnologia OLED, oferecendo um preto bem profundo, excelentes contrastes e cores sempre vivas com uma ótima definição. E para quem consome muito conteúdo, essa tela sim é um espetáculo. Assistir vídeos, séries, lives é uma beleza com uma tela desse tamanho. E para quem trabalha com o celular, ele também faz muita diferença. Leitura de textos longos, edição de imagens, respostas de e-mail e uso de aplicativos ficam também mais confortáveis nessa tela. E mesmo em ambientes claros, o brilho é suficiente para manter uma boa visibilidade. Ou seja, é uma tela que envelheceu muito bem e ainda está no nível de celulares topos de linha atual. De fato, ele tem esse notch aqui que é maior do que o iPhone 13 Pro Max, por exemplo. E iPhones mais novos também, sendo alguns que têm ilha dinâmica. Mas se você está de olho no iPhone 12 Pro Max, é porque você está vindo de modelos anteriores. Então esse notch pode não fazer diferença para você. E eu falo isso também por ele não ter uma tela de 120 Hz. Se você está vindo de iPhones anteriores, isso também pode não ser um problema, já que esse modelo, né, e a linha 11 são os únicos modelos que têm o Pro no nome e tem a tela de 60 Hz. Então, fique avisado. E agora a gente vai falar de desempenho, mas não de números, e sim no que afeta lá no seu uso prático. No dia a dia, o iPhone 12 Pro Max continua extremamente rápido. Abrir aplicativos, alternar entre redes sociais, responder mensagens, usar a câmera, tudo acontece de forma muito fluida e rápida. E para quem usa o celular como ferramenta de trabalho, isso fica ainda mais evidente. Edição de fotos, edições de vídeos, documentos, aplicativos pesados, ele aguenta tudo sem engasgar. Não é como o modelo mais novo, por exemplo. Com certeza não será, mas ainda assim dá conta do recado. E jogos mais exigentes também rodam muito bem, com boa estabilidade e sem quedas bruscas de desempenho ao longo do tempo. E aqui entra um ponto muito importante, principalmente aí no mercado de usados. Não é só o processador, é a otimização do sistema que faz a diferença por aqui. O desempenho não cai drasticamente com o tempo porque o sistema ele foi feito para rodar muito bem nesses hardwares, né? Inclusive, tem muitos recursos que estão disponíveis em modelos mais novos, confesso que tem. Infelizmente, eles não estão aqui no 12 Pro Max. Mas esses recursos talvez não sejam importantes para você. E até porque, se eles estivessem presentes por aqui, o desempenho dele não seria tão bom quanto é até hoje. Então, você perde de um lado, mas ganha do outro. E eu vejo que ele é aquele tipo de celular que você usa o dia inteiro, sem ficar pensando em travamento ou lentidão. E ele vai dar conta do recado praticamente para qualquer tarefa. E aqui está um dos maiores diferenciais desse iPhone, especialmente quando usado, que é o sistema. O iOS no iPhone 12 Pro Max continua assim, bem fluido. As animações são suaves, as transições são rápidas e
tudo responde de forma imediata ao toque. Tocou? Funcionou. E para quem usa o celular o tempo todo, isso faz muita diferença ali no dia a dia. Você não vai ver aqueles atrasos ao abrir aplicativos, nem aquele acúmulo de pequenos bugs que prejudicam a experiência. Tudo isso, graças ao processador que é integrado ao software. E outro ponto forte é a integração com o ecossistema, ou seja, produtos da Apple. E se você usa tais produtos como fones, Macs ou até mesmo um Apple Watch, tudo funciona de forma simples e consistente, mesmo no iPhone 12 Pro Max. Mas mesmo para quem usa só o iPhone, o sistema ainda é organizado, intuitivo e muito confiável. O iOS é fácil de usar, com poucos cliques você encontra o que está buscando, além do iOS trazer basicamente qualquer coisa que uma pessoa precisa no smartphone. Isso significa que você pode deixar o seu iPhone com a sua cara, com o seu estilo. Isso faz com que o aparelho continue atual, não só no hardware, mas também no software. E o nosso próximo motivo é a conectividade. Esse é um dos recursos que eu vejo que deixa o iPhone 12 Pro Max ainda muito atualizado. E ele entrega tudo que um celular moderno precisa, por exemplo. Ou seja, suporte a 5G, que garante conexões móveis mais rápidas quando disponíveis. E ela melhora sim a navegação ali no streaming e downloads mais rápidos também. E outro ponto, ele tem NFC, ou seja, dá para fazer pagamentos por aproximação, apenas cadastrando seu cartão de crédito ou débito ali, por exemplo. Isso aí já é rotina de muita gente. Ele também traz o MagSafe, inclusive foi o primeiro modelo a trazer esse recurso. E com ele você pode usar carregadores magnéticos, suporte para carro, carteiras magnéticas, baterias externas e vários outros acessórios. Ou seja, isso transforma o uso diário do aparelho, trazendo mais praticidade e ampliando também as possibilidades, mesmo anos depois desse smartphone ser lançado. E me fale, deixa aqui nos comentários se tais recursos não dão uma impressão de que você não está tão atrás assim dos modelos mais recentes e pagando uma fração bem menor se comparado com esses modelos mais novos. Deixa aqui nos comentários que assim que eu ver, eu vou responder. E agora vamos falar com calma das câmeras, porque aqui o iPhone 12 Pro Max ainda entrega muito dependendo do seu padrão de uso. Durante o dia, a câmera principal produz fotos com ótima definição, cores equilibradas e uma excelente faixa dinâmica também. As imagens ficam bem naturais, sem exageros, com um bom nível de detalhes, tanto em áreas claras quanto em áreas escuras. É uma câmera assim confiável, do tipo que você aponta e fotografa sem precisar fazer ajustes. Para suas fotos casuais ou até mesmo nas suas redes sociais, até mesmo para divulgar a sua marca, essa câmera principal ainda continua entregando ótimos resultados. E quando a gente vai para a noite, o desempenho continua muito bom também. O modo noturno ajuda a capturar mais luz sem destruir os detalhes da imagem. As fotos ficam claras, bem definidas e com baixo ruído, mesmo em ambientes com uma iluminação mais difícil. E você tem a câmera ultra-wide, que é ideal para paisagens, ambientes internos ou externos e fotos em grupos. Ela mantém uma qualidade boa, com uma distorção bem controlada e cores consistentes em relação à câmera principal. E a lente teleobjetiva permite um zoom óptico sem perda significativa de qualidade. E ela é ótima também para retratos, fotos de detalhes ou quando você não pode se aproximar do objeto, por exemplo. O desfoque de fundo fica bem natural, ajudando bastante em fotos mais elaboradas, em imagens mais criativas. E para vídeo continua sendo um dos pontos fortes também. A gravação é estável, com ótima qualidade, cores naturais e um excelente controle na exposição também. E a estabilização ela funciona muito bem, mesmo para vídeos feitos ali com o smartphone na mão. Então, para quem cria conteúdos ou grava vídeos aí para suas redes sociais, ele também entrega resultado bem profissional. E resumindo tudo, o iPhone 12 Pro Max continua sendo um celular grande, bem construído, rápido e com excelente tela. O sistema está fluido, tem uma conectividade bem moderna e as câmeras também são bem competentes. Ou seja, ele mostra que é um topo de linha bem feito e continua relevante por muito tempo. E quando analisado como um iPhone no mercado de usados, ele passa a fazer ainda mais sentido. Então, se você procura um iPhone completo e confiável com uma experiência premium, ele ainda é uma escolha bacana. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreva no canal. E comente aqui embaixo qual é o seu modelo de iPhone atual, que assim que eu ver, eu vou responder. Mas o vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu!